Lição número 30 do livro Sinal Verde, Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode, ainda e sempre, avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Você pode, ainda e sempre, entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Você pode, ainda e sempre, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Você pode, ainda e sempre, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Você pode, ainda e sempre, acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Você pode, ainda e sempre, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Nós vamos ler também a lição de número 31, intitulada Notas Breves. Não perca tempo. Não fuja ao dever. Respeite os compromissos. Sirva quanto possa. Ame intensamente. Trabalhe com ardor. Ore com fé. Fale com bondade. Não critique. Observe construindo. Estude sempre. Não se queixe. Plante alegria. Semeie paz. Ajude sem exigências. Compreenda e beneficie. Perdoe quaisquer ofensas. Atenda à pontualidade. Conserve a consciência tranquila. Auxilie generosamente. Esqueça o mal. Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que estas bênçãos possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. O nosso objetivo hoje é comentar duas lições do livro Sinal Verde. A lição de número 30 e 31, intituladas Auxílios sempre possíveis e Notas breves. Nós iremos perceber que André Luiz inicia a lição Auxílios sempre possíveis com o seguinte destaque: sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. E o benfeitor espiritual, André Luiz, destaca que podemos ainda e sempre extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Em outras palavras, nós precisamos perceber o primeiro ensinamento. Para renovar e reerguer a vida, não precisamos de ser dotados de recursos especiais, de poderes
de super-heróis. Existem muitas histórias de super-heróis. As histórias em torno de super-heróis como Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, o Incrível Hulk, essas histórias, estes filmes nos chamam a atenção. Penso eu que o interesse nosso por conta desses filmes, por conta dessas histórias, talvez seja reflexo do nosso desejo íntimo de mudar o mundo. Contudo, muitos irmãos nossos, muitos defendem a tese de que é ilusão alimentar o sonho de mudar o mundo. E nesse ponto, eu respeitosamente tomo a ousadia de discordar. Penso eu que temos sim o poder de mudar o mundo. Agora, esta mudança, a mudança do mundo, ela depende da nossa mudança íntima, do nosso aprimoramento moral, do uso eficaz dos recursos que nós herdamos do nosso Pai, recursos que todos nós herdamos. Com a mudança do nosso mundo íntimo, com o aprimoramento de nossa conduta, estaremos contribuindo de fato para um mundo melhor. E a gente precisa perceber que não existe caminho para o autoaprimoramento, senão pela nossa reforma íntima, pela obediência às leis divinas, ou seja, obediência à vontade de Deus. Nestes capítulos, André Luiz nos relembra a importância da alegria, do bom ânimo, da resignação, sobretudo nos momentos difíceis. O benfeitor espiritual nos aponta, em poucas palavras, valores da paciência, da compreensão, da generosidade, da esperança e do amor. Estas lições estes ensinamentos nos fazem recordar o que foi destacado por Allan Kardec na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec destaca que da vida de Jesus Cristo deve sobressair o ensino moral, terreno onde todos os cultos podem se reunir, a exigir de cada um a reforma de si mesmo. Nós não podemos, meus irmãos, nos iludir. Nós não podemos alimentar a ilusão de procurar solucionar os nossos problemas de forma miraculosa, sem o aprimoramento da nossa conduta, sem a nossa reforma moral, sem a nossa reforma íntima. Nós devemos olhar para a vida de Jesus Cristo, para o seu Evangelho, sem a pretensão de alcançar a solução mágica de nossos problemas, sejam de natureza pessoal ou de natureza social. O Evangelho de Jesus Cristo representa, sem dúvida, verdadeiro código, de onde promanam diretrizes a iluminar o nosso caminho, ética a abranger todas as circunstâncias da nossa vida privada e da nossa vida pública. Sem sombra de dúvida, com todo respeito, o Evangelho de Jesus Cristo representa, nas palavras de Allan Kardec, roteiro infalível para a felicidade futura. Ou seja, o ensino moral trazido por Jesus Cristo em sua vida é o alicerce de toda a codificação espírita. É o princípio básico do nosso aprimoramento moral. Ou seja, precisamos reconhecer que do Evangelho de Jesus Cristo emanam regras de proceder,
roteiro infalível para a nossa felicidade. E assim, melhorando a nossa vida, nós estaremos contribuindo para o aprimoramento de toda a humanidade. Allan Kardec destaca que a maioria admira a moral evangélica, porém poucos a conhecem a fundo. Nestas lições, sobretudo nestas duas lições, André Luiz procura aprofundar a moral evangélica. É claro que nos demais capítulos ele também esmiuça o conceito de compreensão, de tolerância. Agora, é importante ratificar que André Luiz destaca a importância da alegria, como já dissemos, do bom ânimo, da resignação, sobretudo nos momentos difíceis, o valor da paciência, da indulgência, da generosidade, da esperança. Sobretudo hoje, no momento em que se fomenta tanto a anarquia, a agressividade, a rebeldia. Outros assuntos além destes, também estes, se encontram estudados em outros capítulos neste livro. Agora, neste ensejo, nesta oportunidade, sinto-me no dever de destacar a sugestão do benfeitor espiritual, no capítulo 31, não critique. E de nossa parte, nós vinculamos essa nota breve, essa sugestão de não criticarmos, com o fecho da lição. Não critiquemos, acolhendo os outros como os outros são. Infelizmente, nós temos o hábito de julgar o pecador, o semelhante, e na maioria das vezes, sem qualquer capacidade para fazê-lo, sem qualquer amparo, sem qualquer especialidade no assunto. E em nome até mesmo de Jesus Cristo, nós passamos, através da crítica, a apedrejar o nosso semelhante. Nós precisamos entender o conceito da palavra crítica. Nós precisamos convir que o não julgueis é o mandamento no sentido de não exercermos este juízo crítico com o intuito de apedrejar, de destruir, de aniquilar o nosso próximo. Todavia, o não julgueis não deve nos levar a abrir mão do nosso juízo crítico. A nossa capacidade de raciocinar é um presente que nós recebemos de Deus. A nossa capacidade de analisar, de julgar, de criticar é herança divina. Todavia, repito, precisamos exercer esta aptidão sem menosprezarmos a dignidade do ser humano, a essência divina de todos nós. O juízo crítico, repito, a capacidade de criticar e de julgar é saudável, até mesmo porque é através da crítica que nós fazemos a autocrítica. Além do mais, se não fosse a capacidade de raciocinar, de discernir, nós não estaríamos aqui levando a nossa palavra com o intuito de aprimorar a nossa conduta. Nós não podemos chegar à conclusão de que o não julgueis é abrir mão da nossa capacidade de distinguir o erro do acerto, o pecado da virtude. Quando o Evangelho de Jesus Cristo se torna um parâmetro ético, a vida de Jesus Cristo ilumina o nosso caminho e torna-se o roteiro da nossa melhor conduta. E com este nosso conhecimento, nós iremos aprimorar nossa conduta e, acima de tudo, aprimorar nossa capacidade de julgar. Nós precisamos relembrar que uma mensagem de Emmanuel intitulada Pecado e Pecador. Nesta mensagem, o benfeitor espiritual destaca: lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas
tenebrosas. Vejamos bem, meus irmãos, Emmanuel está nos dizendo: lutemos contra o crime, sobretudo contra o pecado que ainda habita em nós. Todavia, habitualmente, caímos no erro de, em nome da verdade, focarmos apenas a conduta do nosso próximo. E assim, em nome de Jesus Cristo, passamos a destruir o nosso irmão por acreditarmos que o homem caído é alguém que deva ser aniquilado. Assim, a nossa postura passa a ser uma postura diabólica, por marginalizarmos o nosso semelhante, por dividirmos, por separarmos. Estranhamente, aqueles que têm a função de acusar e julgar aqui na Terra, seja como representante do Ministério Público ou como magistrado, como juiz, eles sabem da grave responsabilidade de exercer estas funções, de acusar e de julgar. Grande parte, seja dos promotores, dos juízes, dos desembargadores, eles não se sentem bem em decidir sobre a vida alheia, não se sentem bem em condenar, em acusar. E nós, às vezes, de forma precipitada e de forma indevida, assumimos essa função grave. Não é fácil julgar. Aquele que julga deveria não somente ser especialista em direito penal, como conhecer profundamente psicologia, sociologia e outras áreas do conhecimento humano. Julgar, meus irmãos, é um sacerdócio. Todavia, repito, nós nos habituamos a indevidamente julgar o pecador, desprezando o pecado em si, mesmo porque raramente temos condições de aprofundar no assunto pecado e aprofundar nas raízes dos crimes. Um dia, nós iremos perceber que, geralmente, o que consideramos um erro é, não raro, um ensaio para o acerto. Um dia, meus irmãos, nós iremos perceber que a religiosidade não esgota sua função em nos religar a Deus. A sua função também é a de nos religar ao próximo, de forma empática e amorosa. Certa vez na internet eu deparei-me com um questionamento do professor Hermes Edgar Macedo Júnior, onde ele questiona, ou pelo menos questionava: é possível existirmos sem o relacionamento, sem a interdependência? Obviamente que não. Nós nascemos para conviver com o nosso próximo. Não é possível viver sem o semelhante. O relacionamento é indispensável. E nós não seremos felizes nesse relacionamento sem a misericórdia. E misericórdia, meus irmãos, não significa ausência de justiça. Vale relembrar outra frase de Emmanuel naquela mesma lição, Pecado e Pecador. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Urge vincularmos esta frase com a sugestão de André Luiz: não critique. E de nossa parte, ligamos esta nota breve com o fecho da lição: não critique, acolhendo os outros como os outros são. Devemos, sim, julgar, se tivermos capacidade para tal, julgar o pecado, mas devemos acolher o pecador, auxiliando-o
sempre que possível, pelos recursos do bom ânimo, da paciência, da educação, da indulgência, da generosidade e da esperança. Estes poderes são acessíveis a todo e qualquer ser humano que já descobriu o poder do amor. Deus não espera nada mais, nada menos que aprendamos a amar o próximo em sua fragilidade, porque somente assim aprenderemos a nos amar. Relembremos, por fim, a frase de Jesus Cristo quando esteve aqui entre nós: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que a paz de Jesus Cristo esteja entre nós, que as bênçãos do nosso Pai também nos alcance. E lembremos-nos sempre de que o outro precisa da misericórdia que tanto pedimos a Deus, porque todos nós estamos fazendo parte desta convivência onde o relacionamento é indispensável. O amor é, sobretudo, o caminho para a nossa evolução, onde iremos perceber que, ao mudar a nós mesmos, aprimorando a nossa conduta, valorizando cada pensamento, sensibilizando ao olhar para o próximo, nós estaremos, sem sombra de dúvida, contribuindo para que o nosso planeta também melhore. Através da nossa mudança íntima, nós iremos também contribuir para a mudança do nosso planeta com o embelezamento, não só da natureza, mas do nosso comportamento. O sorriso, a paciência, a alegria, o bom ânimo são presentes que nós possamos levar sem qualquer esforço ao nosso semelhante. É a prova de que nós temos muita fé em Deus, porque nós valorizamos a criação e a criatura. Que assim seja.